E aí, galera, tudo bem? Voltei aqui para a gente poder continuar nosso assunto. A gente já falou numa aula anterior sobre a entalpia e agora a gente vai determinar e enxergar a estequiometria dentro dos processos termoquímicos, tá? A gente tem que pensar numa coisa, né? Na verdade, lembrar primeiro que a estequiometria é uma parte da química que calcula as quantidades de uma substância ou de uma energia ou de qualquer material, desde que exista uma proporção com os outros itens do processo, tá? Então, para a energia, para a entalpia, segue-se o mesmo raciocínio, tá? Vamos entender aqui direitinho o que vai acontecer, ó. Então, o que a gente sabe é que numa reação química, aí vai existir uma energia tanto absorvida quanto liberada, né, uma ou outra, dependendo de quantos mols daquela substância, daquele reagente vão participar da reação. E, obviamente, se eu tiver que aumentar essa quantidade de substâncias, de reagentes, ou diminuir, a quantidade de energia envolvida também aumenta ou diminui na mesma proporção. Isso é uma estequiometria, tá? Determinar as quantidades dos materiais de acordo com proporções diretas, tá? Então, olha só o exemplo que a gente tem aqui. Eu tenho aqui uma reação da combustão do gás metano, tá? Uma primeira molécula ali é do gás metano, está reagindo com duas moléculas de gás oxigênio. Nessa reação, produz uma molécula de gás carbônico e duas moléculas de água. Além disso, libera 891 kJ de energia. Então, o que a gente vê aqui? Que, para esse caso, a combustão, a queima de 1 mol de metano, né, de uma molécula ou 1 mol de metano, libera 891 kJ de energia, tá? De acordo com a equação termoquímica dada aqui acima, né? Então, a gente está transformando esses desenhos na equação termoquímica. Então, 1CH4 reage com 2O2, né, duas moléculas da mesma substância, produz um CO2, né, que desce logo depois da seta, e mais 2H2O, que é a molécula de água. E a variação de entalpia disso, ela é de menos 891 kJ por mol. Não esqueçam, tá? Se aqui, nesse desenho nosso, a entalpia está junto com os produtos, ela é um produto também, então ela está sendo liberada, é um processo exotérmico. E como todo processo exotérmico, a variação de entalpia ela é negativa. Então, o sinal mesmo, né, da entalpia para essa equação termoquímica, caso a gente destaque a entalpia do processo, é um valor negativo, tá? E esses quilojoules por mol indicam o quê? Que a cada 1 mol de metano ocorre a liberação de 891 kJ de energia. Então, se essa energia para 1 mol, quando forem 2 mols, vai ser o dobro de energia. Se forem 3 mols, vai ser o triplo de energia. Se for meio mol, vai ser metade da energia. Tudo isso é proporcional, tá? Então, olha só aqui embaixo. Nesse próximo exemplo, onde eu estou dobrando tudo que estava em cima, né? Então, agora na reação de baixo, a gente tem 2 moléculas de metano, 4 moléculas de O2, 2 moléculas de CO2 produzidas e 4 moléculas de H2O também produzidas. Então, notem que as quantidades dos reagentes e dos produtos duplicaram todas. Então, é óbvio que vai ser necessário também ter o dobro de energia envolvido. Porque pensa, se liberar 891 kJ era energia para queima de 1 mol de metano, quando a gente queima 2 mols, né, quando a gente queima o dobro da quantidade de metano, é óbvio que vai liberar também o dobro de energia. Por isso que ela ficou ali como um valor liberado de 1.782 kJ. Tá? A quantidade de energia que vai ser liberada ou absorvida na reação, ela é proporcional à quantidade de reagentes e produtos da reação. Então, de novo ali, né, ó, a equação termoquímica com todas as substâncias duplicadas, né, dobradas, e também a sua entalpia duplicada. Beleza? Então, existe essa proporção entre a energia e a quantidade de materiais, e a gente tem que levar isso em conta quando precisar descobrir alguma coisa.
quando precisa calcular a energia envolvida. Então, por exemplo, tem aqui pra gente um exercício bem tranquilinho. Ele diz assim: a combustão completa do álcool comum é dada pela equação C2H5OH mais 3O2 produz 2CO2 e 3H2O, com uma variação de entalpia de menos 1.373 kJ. Então aqui a gente já vê uma coisa, né? Que para queimar 1 mol de álcool, que é esse C2H5OH, ocorre uma liberação, né, porque a entalpia é negativa, certo? De 1.373 kJ, tá? Então, pois bem, conhecendo essa equação, a gente vai ver agora as duas perguntas que eu coloquei para vocês aí. Na A, ele pede quanto calor vai ser liberado ou absorvido quando se queimar 5 mols de álcool. Aí vamos pensar, não é tudo proporcional? Se tem proporção, a gente tem como resolver por regra de 3, né? Que é a grande salvação para muitos assuntos na química. Então, o que a gente sabe? Que segundo a equação que a questão me deu, ao queimar 1 mol de álcool, libera 1.373 kJ de energia. Então, essa é a relação. 1 mol de álcool por essa quantidade de energia. Então, quando eu tiver 5 mols de álcool, vai liberar X em energia. Certo? Multiplicação em cruz. 1 mol vezes X é 1x. Isso tem que ser igual a 5 mols vezes 1.373 kJ liberados. Então, na hora de fazer essa conta, a gente vai chegar ali no resultado de 6.865 kJ, tá? Proporcionalmente falando, tá legal? Importante, essa reação, ela libera calor, tá? Então, não importa se eu vou ter 1 mol, 2 mol, 3 mol, 4 mol, 5 mol, 10 mol, 20 mol, 1.247.782 mols. Essa reação, por liberar calor, ela sempre vai liberar calor independente da quantidade de mols que vão ser queimados. Tá legal? Então, o sinal da entalpia, ele nunca muda. Se é uma entalpia negativa numa quantidade, numa outra quantidade ela vai continuar sendo negativa. Se é uma entalpia positiva numa quantidade X, se eu mudar essa quantidade, vai continuar sendo positiva, porque isso é do processo exotérmico. Né? Isso é do processo termoquímico e não da quantidade envolvida. Tudo bem? E na letra B ele pergunta, se tivesse a formação de 1 mol de CO2, quanto calor seria liberado ou absorvido? Bom, a gente vai ler na equação, que a questão nos deu, que se formaram 2 mols de CO2, certo? Então, se esses 2 mols de CO2 formados estão numa reação que libera 1.373 kJ, então, quando se formar apenas 1 mol de CO2, vai liberar X em energia. Então, de novo, uma comparaçãozinha bem simples. 2 mols de CO2 libera aquela energia que a questão já nos deu. Então, 1 mol de CO2 liberaria quanto? 2 vezes X vai ser igual a 1 vezes 1.373. Isolando o X, você vai ter essa divisão, né? Você vai dividir o 1.373 por 2 e vai encontrar o valor de 686,5 kJ, sendo também liberados, porque, de novo, essa reação, como ela é exotérmica, não importa a quantidade, sempre haverá liberação de energia, tá bom? Então, tenham atenção nos enunciados, no que está acontecendo no processo exposto para vocês, para que vocês não confundam valores e não troquem os sinais das entalpias, porque senão fica errado. E vestibular, ele vai pôr pegadinha desse estilo para vocês. Tá? Então tem que ficar atentos e fazer o máximo de exercícios possíveis para se acostumar com essa dinâmica da termoquímica. Beleza? Então, por aqui é só, né? A gente vai se falar na nossa próxima aula. Tá bom? Estudem, compartilhem o vídeo, curtam e foquem, porque o conhecimento não para. Beleza, galera? Valeu, um abração e até mais!